Seja bem-vindo ao Viva Mais, podcast sobre saúde e bem-estar. Aproveite o seu tempo livre e aprenda sobre os temas mais importantes para a qualidade de vida, cuidado, autoconhecimento e reflexões. Tudo com base na ciência e novos olhares, sem achismos. Cada episódio é uma jornada para aprofundar assuntos do cotidiano de maneira prática e simples. A partir de agora, descubra o que você pode fazer para viver mais. Viva Mais está no ar! A história da vacina começou no século XVIII, quando a varíola ainda era uma ameaça à humanidade. Falar do passado é importante para lembrar que, a cada ano, a vacina evita de 2 a 3 milhões de mortes por doenças que podem ser prevenidas. É preciso lembrar que há menos de 2 anos, o mundo ainda estava em situação de emergência para a Covid. E se não fosse novamente a vacina, o cenário teria sido ainda pior. Eu converso a partir de agora com Shaula Vizelli, ela é coordenadora do programa de imunização em Campinas. Shaula, vamos começar de uma forma mais básica. O que é a vacina? Onde as pessoas podem encontrar? E por que é preciso sempre reafirmar o óbvio, os benefícios da segurança da vacina? Olá a todos. Eu acho que a principal questão é a gente contar para toda a população que vacinas salvam vidas. Essa é a principal mensagem, né? Então, desde que a vacina foi incorporada, ela é responsável aí por uma redução drástica na mortalidade infantil e no número de doenças, de internações, de mortes. Então, a vacina, de fato, ela salva vidas. Eu acho que é isso. No nosso município, nós temos aí a oferta de vacinas seguras, gratuitas, à disposição de toda a população, nas 68 salas de vacinas, né, que ficam dentro dos nossos centros de saúde. Então, durante todo o horário de funcionamento dessas unidades, a vacina ela é ofertada para a população, com uma equipe capacitada, orientada, capaz aí de tirar todas as dúvidas da população. E o porquê a gente sempre reafirma essa questão, né? Então, a vacina ela tem essa capacidade de proteção. De uma forma bem resumida, ela imita a doença e ela garante essa proteção. Então, porventura, se uma pessoa tiver contato com um vírus, com uma bactéria, e ela já tiver recebido a vacina, ela não vai ficar doente, ou se ficar, os sintomas eles são bem mais leves, né? Então, essa é a importância. E quanto mais pessoas vacinadas, mais a gente garante a proteção de toda a sociedade, né? A gente evita a circulação de um vírus, a gente diminui a procura em hospitais, em serviços de saúde. Então, toda a sociedade ela é beneficiada aí com o uso da vacina. Shaula, a gente tem bastante ainda desinformação, principalmente em redes sociais, né? Muitos comentários que acabam sem qualquer embasamento científico. Se a pessoa tiver uma dúvida sobre determinada vacina, o que ela pode fazer? Ela pode recorrer a qualquer um dos nossos serviços de saúde, né? Então, como eu disse, toda a nossa equipe ela é muito bem treinada, capacitada para passar todas as orientações de uma forma clara e segura para a população. A gente preza muito pela transparência e pelo uso dessas informações da melhor maneira. Então, assim, surgiu uma dúvida, o que a gente pede? Não repasse a mensagem. Primeiramente, tem aquele alerta, acha que é uma mensagem inadequada, que pode ter um viés, que é uma fake news, que hoje em dia está muito, muito em alta. Não repasse a mensagem, procure um serviço de saúde, tire essa dúvida, para que a gente garanta a informação de qualidade, né? Então, é uma informação verídica, tudo que é disponibilizado na rede, então todas as vacinas que são incorporadas no programa de imunização, elas são severamente avaliadas, então elas passam por todo um processo extremamente rigoroso de qualidade, né, para que ela possa ser incorporada com segurança para a população. Então, os órgãos governamentais, como a Anvisa, vários outros órgãos internacionais fazem essa avaliação e autorização da incorporação de uma nova vacina. Então, quando ela vem para a população, ela já vem com toda essa análise. Por isso que a gente sempre reforça que pode sim tomar qualquer vacina disponibilizada, porque tem essa segurança. Shaula, a gente sabe que o programa de imunização em Campinas ele é uma das referências no país, né? Ele tem conseguido aí, resultados bastante expressivos. E um pouquinho antes do nosso bate-papo, você comentou que a maioria, praticamente todas as vacinas que são direcionadas para as crianças, a gente conseguiu aí uma cobertura
superior a 95%, que é um resultado muito importante. Queria que você comentasse qual o significado desse resultado, quais doenças a gente está conseguindo prevenir, o que falta para a gente conseguir atingir aí 100% desse objetivo. Então, hoje em dia, a gente tem mais de 30 vacinas disponíveis para a população, que protege aí de inúmeras doenças, né? Quando a gente fala em cobertura vacinal, é importante a gente contar para a população que esse é um indicador para que a gente possa se comparar com outros municípios, estados e países. Mas para a gente, o que mais importa é cada pessoa vacinada, né? Então, é claro, desde 2022 para cá, depois da pandemia, né, como você citou, onde a gente teve um período de baixas coberturas de vacinais, de baixa adesão, a população ficava em isolamento social, deixava de procurar os serviços de saúde, então foram anos bem marcantes em relação a esse cenário, né, negativo para adesão à vacinação. De 2022 para cá, isso vem sendo recuperado. E em 2024, né, que são os nossos últimos dados, a gente observa que aqui no município de Campinas a gente alcançou essas altas coberturas vacinais, que é o investimento do Ministério da Saúde, do Estado e de todas as ações que são desenvolvidas aqui em Campinas, né? Então a gente fez uma série de parcerias tentando ampliar sempre o acesso da vacina para a população, né? Então, oferta de vacina em mercados, em grandes centros de compras, em parcerias com instituições públicas e privadas, oferta de vacina em terminais de ônibus, tudo isso garantindo aí um acesso mais qualificado para a população, porque nem sempre, às vezes, é fácil se direcionar ao centro de saúde, naquele horário mais comercial, às vezes as pessoas saem cedo para trabalhar, voltam tarde, os filhos na escola, então sempre o nosso pensamento é de ampliar acesso, né? Então a gente fica, assim, muito feliz com os números conquistados, mas é um trabalho que precisa ser contínuo, né? Então não é porque a gente alcançou em 2024 essas coberturas que a gente pode ficar tranquilo. Não, é um trabalho que ele vai ser rotineiro, a gente precisa do empenho de todo o serviço público, né, de todo o poder público, mas de toda a sociedade, para entender a importância e a necessidade de continuar buscando pelas vacinas. E o nosso maior objetivo é esse, é tentar identificar o porquê as pessoas deixam de se vacinar e superar esses desafios. E para a gente, um deles é a questão do acesso, do horário, por isso que a gente sempre pensa em estratégias de ampliar cada vez mais essa oferta, né? Então, em situações de vacinação casa a casa, vacinação nas escolas, em todos esses outros locais que eu comentei anteriormente. Ou seja, a vacinação cada vez mais, né, é um trabalho não só restrito ao centro de saúde, mas também em outros locais, né, para facilitar esse acesso. Só queria que você lembrasse aí algumas das vacinas que a gente está com um índice muito positivo, né, de doenças que a gente está prevenindo, e daí você comentasse sobre a questão da febre amarela, para a gente entrar num tópico que ele está agora bastante discussão por conta dos casos e mortes no estado de São Paulo, se a gente tem um pouquinho mais de dificuldade ou não em relação a essa vacina comparada às demais. Uhum. Então, todas as vacinas básicas, né, do calendário infantil são aquelas que a gente alcançou a cobertura vacinal, né? Então, a vacina que protege contra a poliomielite, a difteria, tétano, coqueluche, sarampo, rubéola. Então, várias vacinas a gente alcançou a proteção adequada. E isso é muito bacana, porque quando a gente tem esse número grande de pessoas vacinadas, como eu disse, a gente impede a circulação desses micro-organismos, né, desses vírus, enfim. Então, quanto mais pessoas vacinadas, melhor. Então, o que que a gente quer dizer com esse número de 95%? De cada 100 crianças que nascem aqui no nosso município, 95 foram vacinadas adequadamente, num período oportuno, ou mais, né? Tem algumas vacinas aí que a gente alcançou 98, 99, 100%, que é o nosso maior objetivo. Em relação à febre amarela. A febre amarela é uma vacina que a gente precisa ter muita atenção. Porque, como eu disse, em outras vacinas, quando a gente tem um número grande de pessoas vacinadas, a gente limita a circulação do vírus. Febre amarela é diferente. Febre amarela, ela traz uma proteção individual apenas. Então, se eu tiver 100 pessoas, de 100 pessoas, 99 pessoas vacinadas, mas uma única pessoa que deixou de receber a vacina e for picada pelo mosquito, né, transmissor da doença, essa pessoa pode adoecer, pode morrer, né, por conta da febre amarela. Então, febre amarela, a gente tem que lembrar que nosso maior objetivo é ter 100% aí das pessoas vacinadas.
E isso repercute muito no cenário que a gente está vivendo atualmente, né? Então, Campinas aí já passou por sérias, né, epidemias, surtos de febre amarela ao longo de sua história. Tanto lá que no comecinho da construção da cidade, né, a população quase foi totalmente dizimada por conta da febre amarela. E é um cenário que a gente não quer que aconteça. E a nossa preocupação também é para que não haja a introdução dessa doença num ambiente urbano, porque ela é uma doença de característica mais rural, de zona de mata, riachos, rios, mas com a situação que a gente vê da dengue, de Aedes aegypti, que é um outro tipo de mosquito, o vírus pode sim se adaptar e começar essa transmissão de uma forma mais acelerada em áreas urbanas. E esse é o nosso maior objetivo. A proteção, né, contra a febre amarela em crianças, ela está aquém do esperado. A gente quer que o número maior de crianças esteja vacinada. Mas para além das crianças, é uma vacina que é importante para toda a população. Então é importante que todo mundo tenha aí a sua vacina em dia. E hoje em dia, a recomendação é de apenas uma dose para toda a vida. Então, quem não sabe seu histórico vacinal, quem tem dúvidas, é importante que procure um serviço de saúde, cheque essa situação vacinal e já receba a vacina ali naquele momento. Né? Muitas pessoas às vezes não vão se lembrar se tomaram ou não. Antigamente a gente não tinha um registro nominal nos sistemas. Então, na dúvida, é melhor receber a vacina. Shaula, aproveitando essa conexão da febre amarela, e depois você comentou do Aedes aegypti, né, o vetor da dengue. No ano passado, o Brasil teve aí a maior epidemia da história. O cenário foi igual em Campinas, infelizmente. E aqui, o programa de imunização ele tem usado, né, a inteligência artificial, as mensagens por WhatsApp, para aumentar a cobertura vacinal. Queria que você comentasse para quem são essas doses ainda em Campinas, qual que é a importância de usar recursos diferentes, né, para a gente alcançar esse público mais jovem, enfim, cada vez mais conectado aí, enfim, ao perfil social. E quais os benefícios que você avalia? Hoje a vacina para dengue está disponibilizada para a população de 10 a 14 anos. Então, o município de Campinas ele sempre segue as diretrizes, tanto do Estado quanto do Ministério da Saúde. Considerando aí um limite de produção, né, do laboratório que foi nessa vacina, ainda não foi possível ampliar para outras faixas etárias. Mas dentro dessa população de 10 a 14 anos, a adesão ainda não está nos níveis que gostaríamos. Então, tem muita criança e adolescente para ser vacinado que ainda não procurou o serviço de saúde. E por isso, a gente lançou mão dessa estratégia de convocar, né, de fazer esse lembrete aos responsáveis por essas pessoas nessa faixa etária, para que procurem o serviço de saúde. É uma vacina recomendada em 2 doses, né? Então, as pessoas às vezes comparecem para receber a primeira dose, mas acabam esquecendo de voltar para a segunda. Para a gente garantir o nível de proteção adequado, é fundamental que recebam as 2 doses. Então, foi por isso que a gente pensou em mais esse formato aí de contato, de comunicação com a população. Né? E como é uma vacina que a gente oferta neste momento apenas nos centros de saúde, então não, a gente ainda não oferta em escola, em outros locais aí fora, tem um estabelecimento de um serviço de saúde, a gente precisa que as pessoas nos procurem, porque ainda não podemos vir até elas com essa vacina. Então, 68 centros de saúde estão abastecidos, a vacina está à disposição, a gente continua aí fazendo a orientação, né, para que busquem sim, não há falta, não precisa de agendamento, mas é importante que tomem as 2 doses. E quando receberem aí o nosso alerta, procure o serviço de saúde, complete o esquema, porque aí assim essas pessoas vão estar garantidas, né? Vão estar protegidas, um risco menor de adoecer. Mas em relação à dengue, é sempre importante a gente comentar que assim, a vacina ela é mais uma estratégia, mas para este momento, para a gente evitar a doença, ela ainda não é o principal mecanismo. A gente não pode esquecer em relação à dengue de fazer controle de criador, né? Olhar para o nosso quintal, inviabilizar qualquer recipiente que possa acumular água. Então, essas 2 estratégias, elas precisam andar juntas, não é porque eu tomei a vacina, porque eu posso esquecer aí, né, de cuidar do meu território, da minha casa, enfim. Então, esse alerta, ele é sempre permanente. Só para complementar, como que você vê o uso, né, da estratégia da saúde digital como um complemento para impulsionar, né, a vacinação em Campinas? Você acha que é um caminho que cada vez será mais fortalecido? Com a análise sobre os resultados que a gente teve até o momento com a vacinação da dengue?
Então foi uma estratégia extremamente positiva, né, então o nosso resultado ele foi muito favorável para que a gente possa pensar aí no mecanismo de fidelizar, né, essa estratégia de comunicação. Então a gente teve uma adesão muito maior depois que essas mensagens começaram a ser enviadas, né, para os pais responsáveis dessas crianças e adolescentes. A procura pela vacina, ela foi assim, teve um aumento aí, um incremento de mais de 80% nas primeiras chamadas, né, e a gente já usou essa estratégia por uma segunda vez, e a ideia é que a gente possa incorporar esse mecanismo de comunicação para outras vacinas, né. A gente tem mapeado no nosso município quais são todas aquelas crianças que estão faltosas aí para algum tipo de vacina do calendário. Então a nossa estratégia é para que a gente avance para essa comunicação para outras vacinas também. E o que que é importante, né, contar para a população. Essa estratégia, ela utiliza dos dados de cadastros dos pacientes no centro de saúde. Então, precisa manter o cadastro atualizado. Trocou de telefone, precisa informar o centro de saúde, mudou de endereço, a gente precisa ter essa informação atualizada, porque a tecnologia depende disso, né? Então, no nosso banco de dados, a gente exporta essas informações para que o assistente virtual aí, né, da prefeitura faça o contato e envie as mensagens. Mas se o telefone não existe, se mudou, se é de outra pessoa, daí a gente acaba utilizando um recurso sem tanta eficiência, né? Então, sempre o que eu reforço. Tem todo esse investimento do poder público, mas a sociedade também precisa aí fazer sua parte, contribuir para que todo mundo, né, a gente tenha esse sucesso coletivo. Perfeito. Para a gente encerrar esse episódio do podcast Viva Mais, vamos falar da vacinação dos adultos. Ela é mais complicada que das crianças, enfim, está mais difícil conscientizar o público adulto. E quais as perspectivas desse ano, né? A campanha contra a gripe e a importância ainda, né, de falar ainda da vacinação contra a Covid. Sim. Os adultos a gente tem uma dificuldade um pouco maior. Normalmente a adesão, ou isso que a gente fala da cobertura vacinal, acaba sendo menor, né. Então, às vezes, as pessoas não têm tempo, estão preocupadas aí com a vida social, com o trabalho, com outros diversos afazeres, diferente das crianças, né, que os pais se preocupam, têm que cuidar, as crianças dependem de um adulto para que leve para vacinação. O adulto que já tem essa autonomia, às vezes, acaba não priorizando essa questão da vacinação. Então, ao longo dos últimos anos, a gente vem vivenciado isso, né? A adesão à campanha de influenza, tão tradicional, há bastante tempo incorporada aí no calendário, ela vem diminuindo, inclusive no público de idosos, né? De pessoas com 60 anos ou mais, o que não era uma realidade. Para a própria vacinação da Covid, né? Naquele auge da pandemia, quando a gente tinha um número absurdo de óbitos, de internação, as pessoas tinham medo, então procuravam pela vacina insistentemente. E daí, quando a gente para de ouvir, não, né? Mas quando diminuem os casos, né, de internação, de óbito, essa preocupação ela também vai diminuindo. E é justamente o contrário, né? Existe a vacina para que os casos diminuam. Quando a gente deixa de tomar vacina, os casos aumentam. Então essa questão inversa que é o que a gente não quer que aconteça. A gente precisa manter a cobertura vacinal elevada, precisa que todo mundo tome a vacina para que não tenhamos casos. Quando isso começa a ficar inversamente proporcional, a gente percebe que é porque a população deixa de fazer a adesão à vacinação, né? Então é fundamental que todo mundo siga e mantenha o seu calendário atualizado, né? Não é porque eu tomei esses públicos, principalmente os públicos de maior risco, né? Então as pessoas de 60 anos ou mais, as crianças aí até 4 anos, eles são públicos incorporados na rotina da vacinação para Covid e influenza. Então precisa ficar atento aí à data de início da campanha, né? Então a campanha de influenza deve começar aí no próximo mês, para que a gente já garanta a adequada imunização no período oportuno, né? Então, antes do frio, antes de começar a circular mais esses vírus respiratórios, é importante que essa população de maior risco já esteja protegida. E a mesma coisa com a vacinação da Covid, né? Então, não é porque diminuíram os casos que a gente não precisa se preocupar. É importante manter o esquema atualizado, né? Então, hoje a vacinação da Covid aí para as pessoas de 60 anos ou mais, ela é recomendada em 2 doses anuais, então a cada 6 meses procure o centro de saúde, tem dúvida, leve a caderneta, a gente checa, orienta, mas precisa garantir a vacinação em dia, para proteção individual, né, para proteção aí da sociedade, para que a gente não acumule aí um quantitativo grande de pessoas nos serviços de saúde, e a gente põe em risco, inclusive, outras doenças também.
Perfeito. Nós agradecemos a participação da Shaula Vizelli, que ela é coordenadora do programa de imunização em Campinas. Eu agradeço o convite, é sempre muito relevante estarmos discutindo um assunto aqui fundamental para a saúde de toda a nossa população. Legal. Na próxima semana a gente volta com um novo tema aqui no Viva Mais.